Bem-vindos ao Backlog Talks, o podcast da Software sobre tecnologia e um pouco de negócios. Aqui a gente vai falar de tecnologia de um jeito muito irreverente, muito fora da curva. Vamos falar de tecnologia, vamos falar de coisas que estão impactando o mundo, vamos falar de tecnologias que estão mudando os negócios. Eu sou o Fábio Seixas, sou o CEO e fundador da Software. Vou trazer para vocês mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia. E eu tenho aqui ao meu lado o nosso co-host, Rodrigo Marinho. Rodrigo Marinho é, na minha opinião, o menor especialista em tecnologia que eu conheço. Trouxe o Rodrigo aqui para ser o meu co-host nesse projeto porque ele vai trazer um tom de reverência e vamos tentar usar isso como um gatilho para a gente aprender e provocar um pouco a nossa audiência. Obrigado, Fábio, tá me chamado. Eu até agora não entendi por que você fez essa escolha, mas eu aceitei, tá tudo bem. Eu realmente sou entusiasta da tecnologia. E aqui é o nosso episódio piloto do Backlog Talks. Então a gente vai começar já falando das cagadas da IA. Não é isso? A gente vai começar agora pelo que dói. A gente, apesar de ser um podcast de tecnologia, a gente quer começar agora com uma dor muito recente nos últimos 2 anos, né? Todo mundo está falando de inteligência artificial nos últimos 2 anos, né? ChatGPT chegou aí fazendo uma revolução. Sim. Mas todo mundo falando sobre isso. Vamos falar de uma veia um pouco diferente, que são as cagadas. As cagadas da IA. O que a IA já fez de errado por aí? Acho legal a gente dar uma contextualizada sobre o que é IA, né? IA, principalmente a IA generativa, que é essa IA onde você tem um sistema que gera informação, gera texto, gera imagem, gera vídeos, e que isso permitiu que a gente fizesse um monte de coisa legal aí nos últimos tempos. Enfim, essa capacidade que a máquina tem de criar coisas, né? Então, a gente está vendo gente usando isso para a parte de conteúdo, marketing, ajudando em processos de empresas, etc. Muita coisa legal surgindo nos últimos anos. Mas, assim, o que seria IA? Assim, só para a gente contextualizar mesmo, em termos de definição, e aí depois a gente vai para os erros, para a gente poder ver por que deu errado, né? A IA ele é um modelo onde você treina um computador, você passa para ele uma quantidade muito grande de informação, de dados, e ele começa a fazer uma espécie de uma inferência estatística desses dados e consegue começar a extrair valor. E aí, mais recentemente, né, nos últimos anos, surgiram os LLMs, né, os Large Language Models, que são modelos de linguagem, né, em que você consegue, de fato, conversar com uma máquina como se ela parecesse ser um humano. E isso mudou muito nos últimos 2 anos, né? Até então ainda era um negócio que não funcionava direito, falava umas besteiras e tal, mas com o advento do GPT-3, que é o modelo por trás do ChatGPT, isso mudou consideravelmente e a gente começou a ver, de fato, um modelo de IA de linguagem natural respondendo como se fosse um humano mesmo, muitas vezes a gente sem conseguir perceber se era de fato uma IA que estava por trás daquilo ou não. Hoje a gente já consegue perceber, enfim, tem algumas características dessa comunicação que não é muito natural ainda, está evoluindo demais, mas chegou num nível que você consegue dizer que não é um ser humano falando ali atrás. Ah, tá. Mas a gente vai chegar num nível que talvez a gente não consiga dizer se é um ser humano ou não. Muito bom para os solteiros e solteiras carentes aí, não é mesmo? Vocês vão poder agora encontrar o seu amor verdadeiro através da IA. Brincando. Mas vamos falar das cagadas que a IA já fez, por favor. Cara, assim, teve uma antes ainda do GPT, né? Teve um caso muito clássico da Microsoft, acho que foi 2016, por ali, que ela lançou um chatbot no Twitter, chamado Tay. E era muito legal, todo mundo querendo interagir com aquele chatbot pelo próprio Twitter. E começou muito bacana, muito amigável, mas em pouco tempo ela estava sendo racista e agressiva e dando respostas não muito legais. Mas era a IA da Microsoft usada no Twitter? Era um experimento da Microsoft de fazer uma IA, um chatbot, né, uma coisa que respondesse aos humanos. Eles quiseram fazer isso através da plataforma do Twitter. Pô, escolheu errado, né, Fábio? Já começou no ambiente que é uma bagunça, né? A pior plataforma possível para escolher para fazer isso. Super tóxica, ela foi exatamente o que ela... Exatamente, ela não errou, né? Pelo contrário, tadinha da IA, culpando a IA. Ela só pegou o que existia ali e reproduziu, né? Existe essa ideia de que a IA, você consegue evoluir o treinamento dela, né? Ela tem um aprendizado constante, né? Então, se você treina ela errado, ela vai aprendendo errado. Vai aprendendo errado, né? Então você tem que criar meio que gatilhos para prevenir esse tipo de problema, de erro, de cagada que ela pode faz, fazer. Né? Pô, você tem uma IA que fala que é racista, que fala de Hitler, não pode. Né? Não pode. Não pode. Mas hoje em dia a gente já chegou num lugar que isso já não mais acontece, né? Já estamos num lugar mais seguro, assim. A gente está falando de 2016, quando não existia nem o GPT-1. Ah, tá.
Entendeu? O GPT-1 era muito ruim. Imagina, né? O 2 começou, opa, tem uma coisa interessante, e aí quando chegou o 3, que foi ali no final de 2022, né? Com o lançamento do ChatGPT, que a coisa... legal, agora a gente chegou num estágio da tecnologia que realmente está muito legal. Sim. Que antes era muito ruim, né? Nessa questão dos modelos de linguagem, né? Então a gente está falando de 2016, cara. 2016 a tecnologia era muito ruim. A Microsoft se arriscou bastante em botar um negócio no Twitter. Cara, escolheu muito mal. Muito mal, cara. né? É incrível isso, cara. Parece até eu fazendo as minhas escolhas de namoradas no passado. Não hoje em dia, que sou casado, muito bem casado, mas já errei muito. 2016 é uma tragédia. Mas vamos lá, gente. Eu queria entender um pouco mais com você. A evolução veio, tudo bem. Mas eu sei que a gente está falando de Microsoft, Twitter, mas, por exemplo, o Google já errou. Né? O Google já tentou implementar a inteligência artificial no buscador dele, que o Google é um buscador, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, queria entender com você como é que isso aconteceu e que lição a gente pode aprender com isso. Porque eu falei de Microsoft, Twitter, é óbvio que o Twitter... Aí você pode falar, pô, mas a Google também errou, né? Então... Esse erro do Google foi mais recente, né? Tem algumas semanas isso. Olha lá. Né? Não estamos falando nem de 2016, o que talvez seja um erro pior, né? Porque a tecnologia não era uma deficiência da tecnologia. Mas eles recentemente implantaram nos Estados Unidos, não chegaram a liberar para o mundo inteiro, uma funcionalidade no mecanismo de busca chamada o Overviews. Então, você busca alguma coisa, antes de vir as respostas lá dos links para você visitar, ele dava um overview daquele assunto que você buscou. E ele começou a fazer um monte de cagada, né? Começou a falar umas coisas muito erradas, como, por exemplo, um usuário pedindo uma sugestão de receita de pizza e o overview mandando ele colocar cola na pizza para poder ficar mais cremosa, mais... Ai, meu Deus do céu, cara. Não dá, né? Isso tem pouco tempo, como você falou, né? Sim. Então, realmente... Teve um caso da própria IA do Google, do Overviews, sugerindo que um usuário fizesse uma dieta comendo pedras. O que não necessariamente não excluiria que qualquer guruzinho aí das receitas faça, né? Pô, tem gente que fala que... Chá de pedra, né? Vou fazer um chá de pedra. Vou fazer um chazinho de pedra. Não que coma, mas com certeza tem algum guru que fala, você bota umas amestistas aqui, bota uma coisinha ali, faz um chazinho. Vai dar uma energia, né? Chá de boldo com, sei lá, nome de pedra. Não conheço o nome de pedra em minerais, em todo caso. Mas a gente tá falando de erros assim, que são erros... O próprio, nesse caso do Google, veio um especialista do Google explicar o problema, e eles falam assim, olha, são perguntas que as pessoas fazem para conseguir achar uma resposta ruim, que são buscas que as pessoas em geral não fazem, né? Não, mas espera aí, eu vou ter que defender os meus amigos seres humanos. Sim. Você pergunta como é que você faz uma pizza. Esse erro foi brutal. Exatamente. A coisa da pedra lá Aquela também. resposta mais corporativa, né? Para sair pela tangente e tal. Sim, porque seria uma coisa muito... Porque acho que ele não pode assumir o erro, né, direto, né? Acho que ele tem que fazer essa assessoria de imprensa. Mas não importa. O que importa são as cagadas que eles estão fazendo por aí. O Google fez outras cagadas além dessa? Ou alguma outra grande empresa já fez mais cagadas? Olha, teve um caso também mais antigo, na época que a Tesla, ou Uber, não me lembro bem. Mas foi o Uber. Acho que foi o Uber. O Uber, há um tempo atrás, estava fazendo uma iniciativa de carros autônomos, né? Uhum. E durante períodos de teste dessa tecnologia, causou um acidente e veio a causar uma morte de uma pessoa. Caraca. Porque o carro não conseguiu interpretar bem o que objeto era aquele. E era uma mulher atravessando a rua de bicicleta. Aí... E ele não entendeu o que era aquilo e passou por cima. Cacete. Então, assim, tem cagada cagada violenta, né? Cara, não sei nem o que dizer com isso. Assim, quais seriam as medidas de segurança possíveis para que a gente não chegue nesse nível em que a máquina, ou IA, enfim, cause esse tipo de fatalidade, né? Assim, existe algum protocolo, existe alguma coisa que a gente possa fazer? Qual seria a lição que a gente pode aprender disso, assim? Tem as leis do Asimov, né? O Asimov é um escritor já antigo que escrevia sobre inteligência artificial já, sei lá, década de 70, 80. Inclusive escreveu o livro IA, que foi aquele filme Inteligência Artificial com Will Smith, foi baseado nesse livro. E ele fala das 3 leis da inteligência artificial, né? E a primeira delas é a inteligência artificial não pode fazer mal nenhum
ao ser humano, mesmo que seja orientada a isso, né? É um gatilho de segurança. Mas aí isso foi muito criado ainda na fase da ficção, né? Lá atrás, década de 80 e tal. Se a IA não reconhecer que é um ser humano, vai acontecer o acidente, né? Esse Sim, é uma questão até meio filosófica, né? Como é que... Quem é o culpado por isso, né? É o Uber, é o carro, é quem fez a inteligência artificial, o desenvolvedor, desenvolveu aquela tecnologia. Então, são questões éticas que a gente está lidando agora para poder, enfim, aprender e lidar com essa tecnologia, né? Tem muita coisa de governança sendo discutida, de regulamentação, etc., para evitar essas cagadas, né? O assunto ficou sério. Vamos voltar para as cagadas, vamos nos divertir. Vamos. Teve quem foi que fez essa? Foi a Tesla, né? O sistema da Tesla estava confundindo cangurus com pessoas, né? Cara, não era com sinal de trânsito? Com sinal de trânsito? Era. Olha que loucura. Com sinal de trânsito, e aí ela via um canguru e ela resolvia parar. Por que não? O canguru se parece muito com um semáforo, ainda mais vermelho, né? Pô, aí o carro parava abruptamente, o que é muito curioso. Pelo menos não causou nenhuma fatalidade. Mas poderia, né? Mas poderia ter causado, porque ele poderia entender que o canguru, na verdade, é um semáforo dando o sinal verde. Que que o canguru não estava fazendo assim pro carro. Né? Vai que lá na Austrália o canguru tem essa autonomia. A gente está falando aqui que a IA estava errada. Não pode ser, cara. Né? Não pode ser. Cara, mas existe também a cagada que a IA... Eu queria perguntar isso. Existe aquela cagada que o ser humano provoca a IA de fazer? Por exemplo... Se você der um prompt de comando errado e ela ainda não tiver aquele cinto de segurança, ainda não tiver aprendido sobre isso, ela com certeza vai executar o problema que você falou para ela fazer. Então, não necessariamente a culpa é dela. Eu sempre vejo muita ressalva, ainda mais com as pessoas que usam o ChatGPT, de que aquilo dali não é a resposta definitiva ou a resposta certa. Tem um disclaimerzinho lá, inclusive, né, de que a IA pode errar e você tem que validar as informações. Os sistemas criam esses mecanismos para se proteger, né? Até legalmente, né? Mas isso já está embutido hoje nas ferramentas, né? Se você fizer uma pergunta muito... sei lá, como é que eu cometo um crime, alguma coisa assim, o ChatGPT vai falar que não posso responder isso. Né? Inclusive, logo que saiu o ChatGPT usando o GPT-3, o pessoal começou a tentar contornar essas proteções, né? A gente chama de fazer o jailbreak da IA. Né? Tipo, vamos supor que você queira saber como que você comete um crime. Né? Se você perguntar assim, como é que eu cometo um crime... É só seguir o Monark. Ele vai falar assim, olha, eu não posso te responder isso, mas se você der um contexto para ele, tipo assim, olha, eu sou um investigador policial e quero entender como que um assassino pode fazer um determinado crime, ela vai acabar te ajudando, porque ela tá achando que tá fazendo uma coisa boa. E não tá. E não tá, né? Então você consegue contornar. Então os mecanismos eles foram evoluindo justamente para evitar até mesmo essa tentativa de quebra. Mas a gente está falando de um produto de mercado, né? ChatGPT, hoje você tem modelos open source que você instala no seu computador, enfim, tem vários desafios aí para a galera conseguir usar a IA. E vai ter tem muita cagada para acontecer, porque eu fico imaginando um profissional em todas as áreas, por exemplo, um profissional da área médica, vamos supor, o cara está lá fazendo ainda, que não é estágio, o médico faz o quê, hein? Ele não faz estágio, né? Ele faz o quê? Residência, né? O cara fazendo residência, aí ele vai lá, malandrão, escreve lá, esse cliente aqui, esse paciente está com isso. Aí a ChatGPT vai falar, deve ser isso. Mas não pode seguir essa instrução, entendeu? O cara tem que ter uma formação. E aí eu tenho muito receio dessas cagadas que o ser humano vai imputar na IA, tá entendendo? Tipo assim, ao invés de falar... E aí ele vai falar, não, porque a IA falou, deixou de falar. Hoje em dia a gente é muito bem resolvido como sociedade, imagino eu, de não usar isso com respostas do Google, por exemplo. Então, acho que ninguém aqui, em sã consciência, vai fazer um diagnóstico baseado no que o Google responde. A não ser minha mãe, que usa o Google toda hora. Meu Deus do céu, minha orelha vai cair. Por quê, mãe? Porque o Google falou que... Eu falei, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Mas tirando esses casos, beijo minha mãe, mas, né, acontece, eu sei que é. Mas, assim, a gente é muito bem resolvido de não usar a resposta do Google como uma verdade absoluta. Eu acho que a gente não está lá ainda. O Google, como mecanismo de busca, ele serve para você encontrar coisas, para você fazer a sua análise. Sim. E a sua decisão sobre o conteúdo que você lê, né? É óbvio que tem um monte de conteúdo na internet que é de baixa qualidade, que nem verdadeiro etc. Mas a IA coloca isso num outro patamar, né? De possibilidades, de desafios, inclusive fala-se
numa IA mais autônoma, né? Ou seja, será que um dia a IA vai se virar contra o ser humano e acabar com a humanidade? Você acha que a grande cagada, né? Aí eu queria falar sobre a cagada apocalíptica, assim. Você acha que existe essa possibilidade, existe uma cagada tão grande de, talvez não levar a gente à extinção, que também já vira muito filme, mas assim, de realmente prejudicar algum setor da economia, algum setor da sociedade, assim, de chegar no nível dessa autonomia toda, sei lá, botar uma linha de produção de toda colheita de milho do mundo, só IA. Se der um pau, fodeu, né? Porque aí você fica sem aquele grão, né? Eu acho que pra gente chegar nesse nível de uso, a gente já vai ter, ao longo do caminho, tirado essas variáveis que permitiriam isso acontecer. Né? Quando a gente fala de uma IA mais generalista, né? um AGI, né? Talvez você tenha um pouco dessa ideia de ser um problema maior. Mas quando você fala de IA especialista, né? Uma IA especialista em regar o milho na hora certa para ter uma produtividade maior... Vai dar uma cagada um ano porque regou errado e a plantação não deu a produtividade que tinha que dar, mas a ponto disso impactar globalmente, eu acho bem difícil. Muito difícil. Mesmo lá na frente. Quanto mais lá na frente, mais difícil vai ser, porque a gente vai aprendendo com isso. Né? Aí você falou AGI, que você falou? Sim. O que seria isso aí? Eu não sei. Meus amigos, eu tô aqui para representar vocês. Eu sou o representante do povo. Então, assim, a minha dúvida deve ser provavelmente a sua. Então, o Fábio vai falando coisas aqui para ele são óbvias, que o cara tá há 30 anos no mercado, né? Então, assim, o cara é um guru. Eu não entendo nada. E aí, eu acho que é por isso que ele me chamou. Agora eu tô entendendo porque que ele me chamou aqui, para já tentar adivinhar a pergunta que vocês vão fazer aí. Eu queria entender o que é isso aí que você falou, esse termo aí, porque eu não conhecia. Estamos até fugindo aqui da pauta aqui. As pessoas... Rapaz, tem uma pessoa aqui atrás das câmeras, vocês não sabem, que é a Raquel. Cara, ela é difícil demais de agradar, cara. Ela trabalha aqui com o Fábio. Aí eu falei, não, a gente vai lá se divertir, tá? Ela não soltou um sorriso até agora, cara. Porra, eu fico desesperada aqui. Espero que vocês estejam gostando, tá, gente? O AGI Artificial General Intelligence. Seria uma inteligência mais próximo do que é a inteligência humana, né? E, portanto, mais autônoma, capaz de tomar decisões por conta própria. E acho que a grande discussão é justamente essa, né? Como é que você evita esses problemas, né? Mas a gente não chegou lá ainda, acho que a gente ainda está lá. Falta para chegar. O Altman lá da OpenAI fala que a gente está mais perto disso do que eu acredito que estejamos, entendeu? Eu acho que ainda falta bastante coisa para a gente chegar lá. Mas é uma corrida, né? Tá todo mundo... LLMs, modelos de linguagem natural, IA generativa, já é meio passado. É realidade, mas essa vantagem competitiva já foi conquistada por algumas empresas, né? Algumas empresas estão correndo atrás disso. Mas o próximo... O que é o próximo, né? A próxima grande evolução aí seria o AGI. Que aí né, ninguém tem ainda. Tá todo mundo tentando fazer isso. E você acha que, assim, pessoas, assim, para trabalhar nisso, assim, porque eu fico pensando muito no mercado de trabalho, tá faltando engenheiro, assim, de computação, essa galera de TI, programadores, assim, cientistas da tecnologia para poder atender essa velocidade toda? Porque eu acho que chega uma hora que, não sei, posso estar falando merda, por isso que eu tô querendo entender, que a gente não vai ter material de ser humano para poder trabalhar nisso tudo, né? Tem outro lado dessa cagada possível aí, que é a substituição dos empregos, né? E aí se você fala-se muito se a IA vai substituir, por exemplo, os desenvolvedores. Então, se ela conseguir fazer isso, minha opinião pessoal é de que não vai ser possível, vai ajudar muito, mas substituir totalmente eu acho que não vai ser o caso. Você teria uma oferta, né? Uma sobre-oferta de profissionais, ou seja, teria profissional sobrando para trabalhar. E não teria esse problema. Não teria esse problema. Por outro lado, você vê uma tecnologia evoluindo e os profissionais precisam se adaptar para poder atender essa tecnologia. Nesse momento, hoje, na IA, a gente tem um déficit de profissionais. Porque é muito nova, as pessoas estão aprendendo, está todo mundo aprendendo junto. Tirando os profissionais que estão nisso há mais tempo, que são muito poucos, obviamente, o mercado todo há 2 anos está loucamente correndo atrás disso, né? A profissão aí, você tem 18 anos, não sabe que faculdade fazer. Que faculdade faz, hein, para poder aprender isso? Não existe faculdade. Ciência da computação, né? Mas é muito defasado, né? Você vai fazer uma especialização em IA depois, alguma coisa assim. Mas você precisa ter uma base de engenharia. E uma pessoa de 35 anos, designer, e está insatisfeita com o seu emprego... Vai sofrer. Vai sofrer muito. Vai sofrer. A tecnologia está cada vez mais complexa, né? E é muita opção, muito mercado, muito segmento. Você não sabe nem como navegar dentro desse negócio.
Cara, eu vi muita cagada, porque eu não peguei aqui referência, mas eu vi muita cagada de design. Da pessoa falando assim, cara, cria pra mim uma logo. Aí a logo assim, com uns símbolos que eu não vou nem falar aqui, super inadequados, assim. Já vi acontecer. Mas aí, tipo assim, vou dar um exemplo muito bobo aqui. Não foi exatamente isso que aconteceu, mas aconteceu. Sou dono de uma padaria, tá certo? Tenho 65 anos. É dono da padaria mesmo? Não. Nem tenho 65 anos. Pô, tô acabado, mas nem tanto, que isso. Mas, vamos supor, eu sou dono de uma padaria. Em 65 anos, que significa que eu tô um pouco distante das inovações. É por isso que eu tô botando essa idade. Mas tô ainda ativo e tal. Aí eu chamo uma agência para fazer uma logo aqui, porque eu quero renovar. Porra, todo mundo falando que eu tenho que renovar. Mesma coisa da padaria, mesmo há 30 anos. Aí vem uma logo completamente errada. Imagina o que você quiser, não vou falar sobre o quê, mas imagina a pior logo que você possa imaginar. Você vai ter uma bandeira, todo mundo tem bandeira hoje em dia, e você vai ter um arqui-inimigo, todo mundo tem arqui-inimigo hoje em dia. Então imagina esse símbolo lá, tá bom? Não importa qual seja. E o cara vai lá e pegou pra usar essa logo. E aí depois todo mundo falou, porra, tá maluco, botar essa logo aí e tal, não sei o quê. Então assim, eu acho que tem um problema na IA, que é uma cagada de IA, de não ter essa validação de ninguém. Não tem ninguém validando isso a nível IA, assim, né? Mas eu vou te falar um negócio. A gente está falando hoje em dia de modelos de multi-agentes autônomos, baseados em IA. Tá? Então você cria basicamente uma equipe para fazer a logo, por exemplo, uma equipe de marketing. Você tem o redator, você tem o designer, você tem o gerente, e aí você treina essa equipe para fazer, você passa as tarefas para ela, você especializa cada um desses agentes e cada um faz uma parte dessa etapa dessa tarefa. Né? Isso já é uma realidade, já está acontecendo. Tá? Mas aí o que está acontecendo? A gente está criando, dentro desse contexto, um novo agente que serve para validar o trabalho dos outros agentes. E muitas vezes, para esse agente validador, a gente não usa o mesmo modelo de IA que foi usado nos agentes que estão executando a tarefa. Justamente para você ter um critério de validação. Então, assim, é a própria IA validando se o que ela fez, ou IAs diferentes, mas enfim, a tecnologia, a IA de maneira geral, validando se o que ela fez foi bem feito ou não. Cara, isso é muito complexo. Muito doido, né? Cara, isso é muito complexo, meu Deus. Ainda vai ter muita cagada ainda acontecendo aí nesse meio do caminho, cara. Porra. Mas, Marinho, vou te falar o seguinte, cara. Tem um monte de situação aí de IA fazendo reconhecimento de imagem, né? Errado, né? Eu vi um caso na semana passada, acho que foi no Fantástico, apareceu até. Tinha um cara, Sergipe, Nordeste, algum lugar lá pra cima, que foi um torcedor, algum sistema que a polícia colocou para reconhecer, identificar pessoas procuradas pela polícia. E pegou um torcedor lá qualquer, achou que ele era um criminoso procurado, e não era, né? Caraca. Mas que loucura. Mas como é que acontece, assim, tecnologicamente, esse reconhecimento facial? Assim? É uma coisa muito difícil de fazer? Olha, tem uma história interessantíssima de como que funciona essa parte de IA generativa para a imagem, que tem a ver também com como a gente consegue reconhecer, né? Tem uma história que é o seguinte... Você já viu quando você está usando a internet e aparece aqueles captchas para você saber que é realmente um humano? Aí você diz, marca aqui onde tem uma foto, onde tem um gatinho. Eu fico meia hora para sair disso, que eu sempre erro. Eu clique no semáforo, só que, o semáforo tá, tipo, às vezes no meio quadrante, aí você aperta e não vai, eu fico ali. Mas sim. Ali, aquele negócio, de certa forma, você está ajudando a treinar a IA. Você está dizendo para a IA, olha, aqui nessa foto tem um semáforo, tem um gatinho. E aí milhões de pessoas fazendo aquilo ali, você está basicamente treinando a IA. Porra, tô trabalhando de graça. Tá trabalhando de graça. É mole? Nunca mais vou logar no Facebook. Mas olha só que interessante, você pega o caso do gatinho, né? Milhões de pessoas identificando gatinhos em determinadas fotos. A IA começa a entender, ele consegue olhar para uma imagem nova e com esse conhecimento que ela tem, ela consegue dizer se ele tem um gatinho ou não. Caraca, tá maluco. Mas tem um passo muito mais legal, que é o seguinte, e é daí que nasce a IA generativa de imagem. Uns malucos, alguns bons anos atrás, começaram a fazer o seguinte, faz um código de computador que gera uma imagem aleatória, pixels aleatórios no negócio. E você pergunta para essa IA que identifica gatinhos e fala, tem um gatinho nessa foto? Obviamente eu vou falar que não. Né? E você começa a fazer a geração dessas imagens num volume tão grande que uma hora, uma determinada combinação de pixels... vai dar um gato. Parece um gatinho. Aí ele fala assim, olha, isso aí tem 10% de chance de ser um gatinho. Aí, isso já ensinou a nova IA. A IA continua nesse trabalho até que ele faz aquela imagem randomizada, 20% parecendo um gatinho. Ou seja, ela está aprendendo a desenhar um gato. Até o ponto que ela chega a desenhar um gato tão realista que a IA que identifica gatos fala, isso é 100% um gato.
E é daí que nasce a IA generativa. De imagem. De imagem, né? E, obviamente, de vídeo também. E através dessa tecnologia, desse aprendizado, né? Que ela faz reconhecimento facial Exatamente. também. Hoje, os modelos já conseguem reconhecer as características do rosto humano. Então, você consegue comparar. Você tem uma imagem aqui, que é a sua imagem de referência do mugshot lá do criminoso, ou qualquer foto que a polícia tenha. E ela compara, olha, o olho é igual, essa distância entre um olho e outro e a boca, esse triângulo aqui, ele é igual. Então, isso tudo vai fazendo com que você tenha um grau de assertividade de que aquela foto ali é a mesma pessoa da outra foto. Mas e se eu tiver um irmão gêmeo? É um problema. Não tenha um irmão gêmeo. Não tem uma... Desde que você queira cometer algum crime. Ou não, se você tiver irmão gêmeo, tá safo. É só você fazer que seu irmão vai ser preso no seu lugar. Que horror. Teve um caso de um jogador de futebol que foi reconhecido como um criminoso? Como um criminoso. É o Bruno, né? Aí nesse caso tava certo. Muito louco, né? Mas aí é justamente por causa disso, porque a IA, por alguma razão, vê uma semelhança ali, seja ela qual for, e não tem juízo de valor, né? Nesse caso, obviamente, você vai ter um ser humano ali processando essa informação de alguma forma, né? Um policial que vai lá, de fato, algemar o cara para levar ele preso, né? É lógico. E, obviamente, vai garantir que é a mesma pessoa. Uma identidade, eventualmente até um teste de DNA, sei lá. Uhum. Então, você não está totalmente dependendo de tomar decisão baseada na IA, nesse caso específico, né? Mas você pode ter uma situação de algum sistema que toma essa decisão, né? Que use até um viés racista, né? Uhum. De cor da pessoa, da foto, e fazer um julgamento de valor errado. Uhum, uhum. Né? Inclusive, essa coisa da IA tomando decisão é muito perigoso, porque tem um outro problema de cagada da IA que foi na Amazon. Que assim, ninguém saiu ferido, mas o robô começou a falar sozinho. Tinha uma atendente lá na Amazon que devia falar com os clientes, qualquer coisa, né? Tipo, bem-vindo à Amazon, sei lá o que é, e do nada começou a falar como se tivesse um espírito encarnado ali, puf, e começou a falar sozinha. Tipo assim, todo mundo ficou muito assustado. Assim. Eu, com certeza, teria teria muito medo, cara. Dá um processinho, né? É um processinho máximo na Amazon. Contra a Amazon, olha que beleza. Mas assim, por que, assim, tecnologicamente falando, você não vai saber porque você não estava lá na Amazon, você não programou esse robô. Mas, assim, o que poderia fazer uma IA disparar sozinha? Tipo assim, não deveria ter sistemas de segurança para que isso acontecesse? Então, esses sistemas eles estão sendo criados, né? Mas existe um conceito de alucinação. O que é isso? Alucinação é a IA começar a inventar... Tudo que a IA responde é uma invenção, né? Ela fez uma combinação de palavras ali que ela entendeu ser relevante, né? Entendo. Mas ela pode errar. Ela pode começar a fazer combinações de palavras que ou não fazem sentido ou não são verdades. Como, por exemplo, botar uma cola na pizza. Né? Uhum. É uma coisa errada ele falar que botar uma cola na pizza. Apesar de que talvez ela tenha aprendido a fazer isso por causa talvez de algum conteúdo de pessoal de estúdio fotográfico fazendo peça publicitária que usa uma cola para dar aquela coisa mais... E aí ele entendeu que pizzas recebem cola como ingrediente, entendeu? Porra, interessante. É por aí. Mas tudo depende de como ele está analisando aquilo dali. Tudo vem da qualidade do dado, né? O dado, ele idealmente, ele foi pré-classificado por humanos. Ok. Aquela história que eu te falei lá do CAPTCHA, que você está dizendo uma foto se ela é gatinho ou não, também serve para texto. Né? Também serve. E aí quando você usa texto de qualidade para treinar a IA, você já tem um bom começo. Se você pega, por exemplo, os textos da Wikipedia para treinar uma IA, você sabe que é um texto de boa qualidade, bem escrito, Sim. falando, em tese, coisas verdadeiras, ou na sua grande maioria, fatos verídicos, etc. Então, é uma base bastante confiável. E aí entra outro problema que aconteceu, uma outra cagada, no Grok, que é a IA do Elon Musk, né? O Elon Musk criou uma startup só de IA, e lá ele criou um modelo chamado Grok. Qual foi a cagada? Significa alguma coisa? Grok? Não, só o nome que ele... É igual ele nomear os filhos dele, né? Ele inventou um nome maluco lá, pediu pra IA inventar o nome. Inventa o seu nome aí, minha filha. Vai lá, se batiza, por favor. Exatamente. E aí, qual foi a cagada do Grok, né? O Elon Musk é dono do Twitter, né? O Twitter a gente sabe que é uma rede social que, obviamente, tem muito valor, mas também tem muito conteúdo ruim, né? Enfim, conteúdo anônimo, muito bot também. E ele usou o conteúdo do Twitter
para treinar o Grok. Pô, mas não O que aconteceu? O Grok virou uma IA sarcástica pra caramba. Não pode, Porque a qualidade da informação original não era boa. Pô, usando a resposta do Naruto underline 98, pô, não pode, cara. Não dá, né? Que isso, cara. Então, assim, a qualidade da informação é a base de uma boa IA. E em cima disso, você botando os mecanismos para evitar que ela faça cagada, evitar que ela alucine, fale besteira, invente coisa que não existe, como botar cola na pizza, você começa a ter uma solução que funciona bem. Cara, eu tive uma alucinação agora, viajei. Não, viajei legal. Imagina que não que a gente vai fazer isso para alguma coisa, mas isso poderia ser, de certa forma, a personalidade da rede social. Interessante. O Twitter é sarcástico, o Instagram é narcisista, o Facebook é... Sei lá o que o Facebook é, não uso mais Facebook, não sei. Old, é das antigas. Das antigas. O Facebook é das antigas. Não sei, mas poderia ser uma... assim, níveis comerciais e práticos ou antropológicos, eu não faço ideia por que usaria isso, mas tá aí uma saída para falar que não foi um exercício em vão, assim, que você acaba tendo Fala, cara, realmente isso aqui é a personalidade da IA, né? Da rede social, perdão. Eu acho que a gente vai ver... Hoje a gente já tem, sei lá, algumas centenas de modelos de IA desenvolvidos, né? De IA generativa, de LLM, né? Large Language Models. E eles são, na sua grande maioria, generalistas, né? São modelos que servem para qualquer coisa. Mas eu acho que o futuro é a gente ver cada vez mais modelos mais especialistas. Então, eu estou fazendo um filme de comédia onde o sarcasmo é um fator relevante. Então, eu vou usar uma IA sarcástica para me ajudar a criar o roteiro daquele filme. Então, pode fazer sentido, entendeu? E aí o Twitter vai ter o seu lugar. Seu espaço. Assim, isso aí que você me falou me trouxe duas perguntas. Uma é... Muitas pessoas estão falando que a IA vai substituir empregos, e acredito que sim. Mas não significa que essas pessoas vão ficar à deriva da sociedade sem poder trabalhar. Você acabou de dar uma ideia aqui para mim de que a pessoa poderia se aliar à IA. Aliar a IA é difícil de falar rápido, tenta aí. Que ela poderia falar, cara, eu sou roteirista. Ao invés de eu chegar e falar, perdi meu emprego, ele poderia usar a IA a favor dele. Dele pegar e fazer um roteiro junto com a IA, como se a IA fosse um editor dele, ou fosse um parceiro de escrita e tal. Não necessariamente descartando totalmente. Claro que vão ter, de repente, um estúdio de produção para fazer qualquer tipo de coisa lá que ele não tem muito interesse artístico, por assim dizer, ou não quer dizer nada. Ele talvez realmente use 100% IA e tal, mas talvez isso traga o que a gente chama hoje em dia até de... Hoje em dia, né? A gente chama de filmes ou seriados ou qualquer coisa assim para ganhar dinheiro. Fala assim, fez só para ganhar dinheiro, que a qualidade é muito baixa. Então, a IA talvez faça isso. Mas se fizer alguma coisa que tenha sentido, contexto, eu estou falando assim em termos de roteiro, só porque você deu esse exemplo, mas isso vale para tudo, assim, acho eu, né? Que você consegue fazer um paralelo e fazer um par, uma dupla com a IA, assim. Qual é a sua visão sobre isso, assim? Eu vejo, busco sempre ter um olhar otimista, né? E apesar de existirem algumas coisas que a gente precisa se preocupar para que a coisa evolua bem, dentro de uns parâmetros éticos, etc., para mim, a IA é uma grande parceira da humanidade. A gente vai ver uma evolução tecnológica em diversas áreas, em diversos segmentos, muito grande por causa do ajuda da IA. Da ajuda da IA. Então, você está falando de medicina que já é um nível incrível, que a medicina que a gente vive hoje vai dar um salto quântico de qualidade e de produtividade, né, na IA. A educação é uma área incrível, onde a IA pode ajudar. Na minha visão, pode resolver o problema da qualidade da educação no Brasil, por exemplo. Né? Hoje a educação no Brasil é ruim porque você não tem escala. Sim, não tem profissional suficiente. Infraestrutura suficiente, mas todo mundo tem um celular na mão. Né? Ou quase todo mundo, ou pelo menos tem acesso de alguma forma a uma infraestrutura do Estado que poderia fornecer isso. E com a IA você pode escalar isso num nível muito maior. Né? Tem o risco de um governo usar uma IA para impor um viés ideológico? Tem, mas você tem que cuidar para que isso não aconteça, né? Para você ter uma certa liberdade. Mas eu vejo muito a IA como isso, olha, ela está aqui para ajudar a humanidade. Os empregos é um desafio, algumas posições certamente vão ser substituídas, assim como diversas profissões foram substituídas ao longo dos séculos da humanidade. Sempre uma tecnologia nova vai... Né? Tipo, isso aí, também não pode ter tanto medo assim da evolução, porque, cara... Exatamente. A gente faz isso desde sempre. E aí você tem que se adaptar. E aí, a cada salto quântico de uma inovação tecnológica, surgem diversas oportunidades para o cara aprender, evoluir, adquirir uma nova carreira, etc. Então, eu vejo de forma muito positiva.
E você lá na sua empreitada, assim, no seu negócio, você vê como a IA vai poder alavancar vocês? Assim, você já tem planos que pode compartilhar com a gente? Eu sou formado em jornalismo, né? Então eu tô aqui, Léo Dias, pegando a fofoca para vocês. Porque vocês aí que estão acompanhando. A gente tem uma abordagem lá de experimentação, né? Então a gente está esses anos todos aí explorando diversas possibilidades, tanto do ponto de vista interno, da empresa ser mais eficiente, quanto do ponto de vista externo, né? de levar para os nossos clientes as inovações que a IA está tornando possível. Na nossa área, que é a área de desenvolvimento de software, a gente já tem agentes e copilots que nos ajudam a trabalhar melhor. O que seria agente copilot? Um copilot é um assistente que está ali ao seu lado para te ajudar a fazer o seu trabalho. Então, no caso de um desenvolvedor, por exemplo, ele está precisando desenvolver um determinado código para fazer alguma coisa no software dele. Ele pode pedir essa ajuda para o copilot, falar, olha, isso aqui é uma solução, é um problema já resolvido, eu não preciso reinventar a roda, me ajuda aqui. Ele gera um código que, obviamente, ele vai revisar para poder usar no software dele. Então, o negócio que ia levar 2 horas para o cara escrever, ele faz em meia hora, 15 minutos. Então, isso é a produtividade. E ele está só falando que está usando a IA para isso. Usando a IA para isso. Né? E aí você pode testar melhor, você vai ter menos possibilidade de erro humano e menos bug lá na frente. Então, isso é tudo produtividade. Porque a IA ela vai eliminar o erro de você digitar errado, Exatamente. Vai eliminar alguma coisa que você pulou, enfim. Em código tem a história do você esquecer o ponto e vírgula, né? Às vezes é um detalhezinho, um ponto e vírgula que você não está enxergando e que você perde meia hora até enxergar que você botou uma vírgula no lugar errado. E tem isso acontece de verdade. E um olhar de um sistema inteligente detecta isso muito mais rápido do que um humano, né? Sim. Então, esses são tipos de ganhos de produtividade que a gente vai e já está rodando. Está rodando, sem dúvida. Não substitui, mas ele vira um companheiro que ajuda a diversas tarefas, por exemplo, tarefa de teste de software. Você pode fazer teste muito melhor usando IA do que tendo uma pessoa especializada, um QA, né, um Quality Assistant, fazendo esse trabalho. Então, o trabalho do QA vai ser impactado pela IA? Sem dúvida. Dentro dos diversos perfis de profissional em desenvolvimento de software, o QA é um que está em risco. Está em risco. Precisa se adaptar. A gente pode falar que ele é um tester? É um cara que... É um tester. É um tester. Exatamente isso. Ele é o cara que testa as coisas. Ele é o cara que sabe, que verifica se o que foi desenvolvido pelo desenvolvedor está sem bug, está... Cara, eu queria muito ser um tester de videogame, sabia? Imagina, você fica lá... Testa o Horyuken aí, fica lá meia hora testando. Porra, tá bom, tá ruim. Pô, seria um sonho, mas... Até você não aguentar mais, né? Até você não aguentar mais, né? É sempre assim. O sonho, o emprego dos sonhos sempre vira um pesadelo, né? Os humanos também fazem cagadas. Fechamos nessa nota. Quem faz mais cagada, humano ou IA? Acho que o humano, com certeza, né? O humano faz muito mais cagada do que IA. Com certeza, né? Então... Com certeza. Mas a gente faz, quando a gente desenvolve uma IA, a gente desenvolve ela para não fazer cagada. Para não fazer cagada, né? Justamente. Para corrigir as nossas. Sim. Fechamos uma nota positiva, cara. Que programa otimista. Gostei disso. Marinho, foi um prazer enorme ter você aqui como meu co-host aqui no programa. Os próximos episódios a gente vai trabalhar também entrevistas, outros formatos, né? Mas sempre trazendo esse formato um pouco mais irreverente, outros assuntos, para a gente poder se divertir, poder consumir esse conteúdo que às vezes é muito chato, muito técnico, de um jeito mais descontraído. Um prazer ter você. Bom, prazer. E até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.